Então, quais suas últimas palavras? Eu não me arrependi de nada. Eu odeio esses primatas. Mas eu nunca guardei nenhum ódio das pessoas na escola Jujutsu. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo cruel. Apenas isso. Jujutsu Kaisen não é só uma história violenta. É um mundo que parece funcionar à base de sacrifício, rejeição e descarte. E mesmo parecendo arbitrário, às vezes essa crueldade soa quase sistemática. Suguru Geto é um dos personagens mais complexos e psicologicamente profundos de Jujutsu Kaisen. Mesmo com tão pouco tempo de tela, sua história fica principalmente no arco do Inventário Oculto e no filme Jujutsu Kaisen Zero. Mas para entender de verdade o Geto, a gente precisa acompanhar a jornada dele na ordem cronológica. A primeira vez que a gente vê o Geto é no episódio 1 do Inventário Oculto, na segunda temporada, que começa com ele tentando, na calma, digerir os acontecimentos de um dia não revelado. O episódio deixa a gente curioso, com vislumbres de tragédias futuras, já criando uma sensação de desconforto. Ao mesmo tempo, vemos o Geto interagindo com Gojo e Shoko, e fica claro que os três têm um laço muito forte. Essa proximidade só aumenta o mistério em torno do destino do Geto. O que será que pode ter acontecido para quebrar uma relação tão forte como essa? Essa tensão cresce ainda mais numa conversa onde Gojo, Geto e Shoko discutem o papel dos feiticeiros no mundo do Jujutsu. Aqui, o contraste e a ideologia é marcante. Gojo questiona logo na cara porque as pessoas tão poderosas como eles deveriam arriscar a vida protegendo humanos comuns e indefesos. Geto discorda totalmente, dizendo que defender os fracos é justamente a responsabilidade dos feiticeiros. A diferença aqui é sutil, mas é muito crucial. As convicções do Gojo não dependem do mundo ser justo, mas as do Geto sim. E isso torna a visão dele muito mais frágil e muito mais fácil de se quebrar. Esse choque filosófico vira um dos temas morais centrais de Jujutsu Kaisen, especialmente no arco do Inventário Oculto. Se os feiticeiros estão sempre morrendo por pessoas que não conseguem se defender, não seria mais fácil eles cuidarem apenas uns dos outros? E se for assim, será que é moralmente aceitável abandonar ou até eliminar os mais fracos? O anime joga essa pergunta de leve aqui, deixando a galera pensar um pouco antes de levar a coisa pro lado mais sombrio depois. Nesse mesmo momento, o Masamichi manda o Gojo e o Geto na missão de escoltar a Riku Omanai, chamando os dois de os mais fortes. Esse título, que geralmente só o Gojo tem na linha do tempo atual, tem um peso bem diferente aqui. Conforme a história avança, o significado de ser o mais forte vira algo que a série questiona várias vezes. Geto repreende o Gojo de novo por causa da arrogância dele, enquanto o Gojo ignora isso sem nem pensar duas vezes. A briga rápida que rola depois mostra o quanto os dois são monstruosos no mundo do Jujutsu, mas tem uma diferença sutil e importante. O Geto tá claramente se esforçando, enquanto o Gojo tá tranquilo, quase nem precisando se mexer. Por volta desse ponto, outra figura crucial do passado do Geto é apresentada, Toji Fushiguro. Toji chama a atenção logo de início, não só por sua ligação com o Megumi, mas porque ele também tá tentando matar a Riku. Conforme a missão avança, surgem momentos mais tranquilos entre o Gojo, o Geto, a Riku e a sua babá. Há uma conexão muito genuína entre eles, e fica claro que o Gojo e o Geto querem dar a Riku os melhores dias possíveis antes da fusão com o Tengen. O Geto, em especial, demonstra uma empatia enorme pela Riku. Ele se importa com ela como pessoa, e não apenas como um objetivo da missão. De forma geral, essa compaixão se estende a qualquer um que não esteja machucando os outros de propósito. Ao mesmo tempo, o Geto mostra tolerância zero com usuários de maldição que abusam do seu poder. Isso fica evidente quando ele acaba brutalmente com um feiticeiro idoso que tentava se aproximar da Riku. Após resgatarem Kuroi, o grupo passa um dia tranquilo na praia. Sabendo o que vem pela frente, essa cena e até a música de abertura do arco ganham um tom agridoce, quase melancólico. O laço do Gojo e do Geto aqui parece inquebrável, o que só torna a sua eventual destruição ainda mais dolorosa. Isso só fica mais evidente quando o Geto se preocupa com a segurança do Gojo, e ele responde com calma, reafirmando que seu melhor amigo sempre estará ao seu lado. Você não libera sua técnica desde ontem, né? Também não dormiu e nem pretende dormir hoje à noite. Tem certeza de que não precisamos voltar à escola Jujutsu? Relaxa que eu tô bem. Ficar 99 anos jogando paciência foi muito mais cansativo. Além do mais, você também tá aqui.
Esse período funciona quase como uma primavera na vida do Geto, breve, leve e condenada a acabar. Quando eles finalmente retornam à escola Jujutsu, Gojo finalmente desativa o infinito, admitindo que a missão o deixou exausto. Naquele momento, tudo parece perfeito. A dupla mais forte protegeu os civis, deu a Rico um último dia feliz, eliminou feiticeiros perigosos e ninguém se feriu. Se as coisas tivessem acabado ali, o mundo dos feiticeiros talvez tivesse sido poupado de horrores futuros. Kinjaku talvez nunca tivesse conseguido levar seu plano adiante. Gojo e Geto poderiam continuar sendo os mais fortes juntos, e Rico Amanai talvez ainda estivesse viva, mas esse nunca foi um desfecho possível. A facada repentina em Satoru Gojo joga tudo isso no caos. Geto logo começa a se perguntar como Toji conseguiu atravessar a barreira de proteção da escola. Em um contra-ofensivo desesperada, Gojo e Geto lutam juntos contra Toji, conseguindo segurá-lo por um tempo. Geto checa se Gojo está bem, mas ele apenas manda o amigo focar em escoltar a Rico até o Tengen, enquanto ele cuida do resto. A luta que vem depois disso quase mata o Gojo. Mas o que realmente importa pro Geto é o que acontece depois disso. Geto leva Rico e Kuroi até a Tumba das Estrelas. Kuroi fica pra trás após uma despedida sincera, e Geto segue sozinho com a Rico. É ali que ele hesita. Pela primeira vez, Geto realmente leva em conta os sentimentos da Rico. Estão pedindo que ela faça exatamente o que os feiticeiros fazem todos os dias, se sacrificar pelo bem dos outros, especialmente daqueles que nem fazem parte desse mundo. Embora Geto ainda não questione o sistema em si, ele acredita em algo fundamental. Esse sacrifício precisa ser uma escolha. Com uma bondade genuína, ele oferece uma saída a Rico. Diz que ela pode voltar para Kuroi e levar uma vida normal, longe do mundo dos feiticeiros. Pro Geto, a Rico é inocente. Ela merece o direito de decidir se quer abrir mão da própria vida pelos fracos ou simplesmente viver para si mesma. Mesmo que suas intenções ainda sejam guiadas pela compaixão, esse momento marca a primeira fissura real na crença do Geto no sistema do Jujutsu em si. Pela primeira vez, ele começa a se perguntar, ainda que internamente, se o mundo dos feiticeiros é realmente construído sobre algo justo. Rico admite que já havia aceitado seu papel como um sacrifício necessário, acreditando que sua morte era inevitável. Mas no instante em que ela percebe que o Geto e o Gojo estão dispostos a desafiar até mesmo Tengen por causa dela, sua visão muda. Ela entende que sua vida tem valor, que ela quer viver. O Geto se aproxima dela, oferecendo essa escolha, e antes que ela consiga responder, a Rico leva um tiro. Esse momento sozinho destrói tudo. Logo depois, o Geto é forçado a enfrentar o homem que fez o impossível, aquele que derrotou Satoru Gojo, o infame matador de feiticeiros Toji Fushiguro. Essa é uma das poucas vezes em que vemos o Geto lutar sem se conter. Ele demonstra uma versatilidade e um domínio técnico impressionante, provando sem sombra de dúvidas o quão poderoso ele é. E ainda assim, não é o bastante. Por mais habilidoso que seja, o Geto simplesmente não consegue alcançar o nível do Gojo. Desde o nascimento, com os 6 olhos e o ilimitado, Gojo sempre existiu em um patamar completamente diferente. Contra Toji, Geto cai. Ele é poupado, não por misericórdia, mas por precaução. Toji teme o que poderia acontecer com as inúmeras maldições que Geto absorveu caso ele morresse. É nesse momento que Toji solta a frase que marca Geto pra sempre. Seus pais abençoaram vocês. Só que, mesmo com essas bênçãos, foram todos vencidos por um primata feito eu que nem sabe usar feitiço. Ele diz que, apesar de todo o talento natural e da força absurda deles, tanto Geto quanto Gojo foram derrotados por alguém como ele, um primata. Essas palavras não desaparecem, elas ficam ali, martelando. Pouco depois, o Gojo retorna à luta, totalmente despertado como o verdadeiro herdeiro do seu clã, e mata o Toji, encerrando o conflito de vez. Quando tudo se acalma, o Gojo pega o corpo da Rico na Associação do Vaso do Tempo, e é lá que o Geto se encontra com ele, e o que ele vê é horrível. A sala tá cheia de gente comum, aplaudindo e comemorando a morte de uma jovem garota. Aqueles aplausos não são só ofensivos, eles se tornam um trauma moral, a prova de que o sacrifício dos feiticeiros não gera gratidão, só indiferença. O Geto fica visivelmente abalado, mas não explode. Ainda não. Quando Gojo pergunta se ele deve matar todos que estão dentro daquela sala, Geto o impede, dizendo que não faria sentido. Gojo responde com uma pergunta arrepiante.
Não faz diferença? Então, por que fazer? E com isso, ele deixa o Geto pra trás, sozinho entre pessoas que não são feiticeiros e que nunca vão entender o sofrimento que feiticeiros passam. Essas pessoas se beneficiam de sacrifícios sem fim, mas respondem com aplausos em vez de gratidão. Aquele momento se torna um divisor de águas. A partir dali, Geto nunca mais enxerga o mundo da mesma forma. O episódio seguinte salta um ano no tempo, deixando claro o quanto a morte da Riko destruiu a dupla mais forte e inseparável. Gojo evolui em uma velocidade assustadora, treinando sem parar, tentando manter o infinito ativo o tempo todo, dominando a técnica de reversão de feitiço e até começando a explorar a expansão de domínio. Enquanto isso, o Geto permanece estagnado. Ele parece cansado, vazio. Gojo até chega a comentar sobre sua aparência, perguntando se ele emagreceu. Ô, Suguro, você tá mais magro. Tá dodói? É só o cansaço do calor. Eu tô bem. Se você tá bem, que quer dizer tá mal, né? Mas o Geto logo desvia do assunto. Isso nos leva de volta a uma frase que ouvimos antes. Como o Gojo é o mais forte, ele age sozinho. A Shoko, como curandeira, também passa a cumprir missões sozinhas. Isso deixa o Geto isolado. E o último lugar onde o Geto deveria estar naquele momento era sozinho. Ele era encarregado de caçar maldições fracas, treiná-las e consumi-las, uma após a outra. Consumo de maldição é um fardo que só o Geto suporta. Forçado a engolir maldições todos os dias, Geto também é forçado a engolir a parte mais repugnante do mundo humano. E só ele sabe o quanto isso é insuportável. O gosto, a sensação, nada disso é humano. Cortado emocional e fisicamente de seus amigos, ele afunda. O trauma que ele viveu é evidente demais. Ele repete pra si mesmo que não fez nada de errado. Mas, sozinho no chuveiro, revivendo a memória da morte da Riko em meio àquela multidão, Geto finalmente quebra. Pela primeira vez, Geto faz a pergunta que vinha evitando. Por quem eu estou fazendo isso? Se todo esse sofrimento, cada sacrifício, cada maldição que ele engole é pra proteger pessoas capazes de tamanha crueldade, qual é o sentido? Por que ele deveria continuar salvando esses primatas? Por enquanto, essa palavra ainda não serve pra todos. Quando o Geto fala em primatas, ele ainda se refere apenas a grupos verdadeiramente podres, como a Associação do Vaso do Tempo ou pessoas como o Toji. Mas essa definição não vai permanecer restrita por muito tempo. Logo depois, o Geto tem uma conversa com o Haibara sobre o que realmente significa ser um feiticeiro. Haibara admite que nunca pensou muito nisso. Pra ele, é simples. As pessoas estão sofrendo, então ele ajuda. Essa forma de pensar reflete exatamente as crenças que o Geto tinha antes da morte da Riko. E fica claro que ele quer desesperadamente voltar a essa inocência. Haibara ainda não viu o pior da humanidade, e essa ignorância o protege. Mais tarde, o Geto conversa com outra feiticeira de grau especial, Yuki Tsukumo. Ela desafia a base do sistema Jujutsu, apontando que ele, na verdade, não resolve o problema das maldições, apenas reage a ele. Espíritos amaldiçoados nunca são evitados, apenas enfrentados depois que já surgiram. Segundo a Yuki, só existem duas soluções reais: eliminar completamente a energia amaldiçoada dos moradores do Japão ou ensinar todos a controlá-la. Mas ambos os caminhos exigem a mesma conclusão dura: as pessoas que não conseguem usar a energia amaldiçoada teriam que desaparecer. Quando o Geto pergunta sobre essa implicação, a Yuki não responde diretamente. Em vez disso, ela devolve a pergunta. Mas me diz, você odeia os não feiticeiros? É isso, Geto? Nesse momento, a resposta do Geto ainda é não. Ele ainda não despreza todos os humanos fracos, apenas aqueles que considera corrupto. Mas essa linha já tá começando a ficar meio turva. Yuki o deixa com um pensamento final. Só ele pode decidir o rumo da própria vida. E enquanto vai embora, solta de forma quase casual algo que o destrói por dentro. Já encontraram um novo corpo para o Tengen. Mesmo sabendo que isso era inevitável, ouvir isso em voz alta confirma algo doloroso. A morte da Riko não resolveu nada. Ela não foi um sacrifício necessário, foi apenas uma vítima. O que o Geto encontra aqui não é paz, é clareza. E clareza, quando vem tarde demais, pode ser algo tão perigoso quanto o desespero. Pouco tempo depois, a morte ataca novamente. O Geto se reencontra com Nanami, depois de uma missão que terminou com a morte de Haibara. Essa perda o abala profundamente. Mais um jovem feiticeiro se foi.
mais uma vida desperdiçada. E mais uma vez, Geto se pergunta se tudo isso realmente vale a pena. Quantas pessoas ainda precisam morrer antes de alguém admitir que o sistema tá quebrado? O ponto de ruptura finalmente chega quando Geto encontra Mimiko e Nanako presas em uma jaula por humanos comuns. Elas não são criminosas, não machucaram ninguém. Elas estão trancadas ali por um único motivo: medo. Medo dos poderes que possuem. Depois de um ano inteiro de isolamento emocional, trauma não tratado, vendo os feiticeiros viverem suas vidas normalmente, sem nunca saberem dos sacrifícios feitos por eles, e agora vendo duas crianças inocentes serem tratadas como animais, algo dentro do Geto finalmente se rompe. Geto mata mais de 100 pessoas que não eram feiticeiras. Isso não é um surto, é uma decisão. Entre os mortos estão seus próprios pais. Esse ato sela o destino dele. As figuras mais importantes do mundo do Jujutsu o rotulam como criminoso e decretam sua execução. Quando Gojo fica sabendo, ele enfrenta o Geto numa rua tranquila, exigindo saber o que ele pensa que tá fazendo. O Geto não foge da pergunta. Ele não tá confuso nem agindo por impulso. Ele realmente acredita que essa é a forma correta de enxergar o mundo. O Gojo logo aponta então a falha óbvia. O Geto não pode simplesmente apagar bilhões de pessoas. Esse argumento irrita o Geto, porque aos olhos dele, o Gojo com toda certeza poderia. O último ano deixou a distância entre eles clara. Enquanto o Geto se afundava em depressão e dúvida, o Gojo se esforçava ainda mais, indo além de todo mundo. Geto sempre esteve destinado a ficar em segundo lugar em relação ao Gojo, mas agora isso era inegável. Eles não eram mais os mais fortes, apenas o Gojo carregava esse título. Essa conversa também revela algo crucial sobre a mentalidade do Geto, a ideia de matar com propósito. Para ele, ser feiticeiro já não fazia mais sentido. Arriscar a própria vida, engolir porcarias na forma de maldições, ver amigos morrerem, tudo isso para que as mesmas pessoas que ele salvava continuassem ignorantes ou se tornassem violentas contra os feiticeiros. Já matar não feiticeiros, pro Geto, tinha um propósito. Na lógica distorcida que ele construiu, ele não estava destruindo o mundo, estava purificando-o, apagando aquilo que passou a enxergar como uma espécie inferior. É ali que Geto faz a pergunta que vai reverberar por toda a série. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Se por um acaso eu me tornasse você, os meus ideais tolos se tornariam possibilidades sensatas? A pergunta é mais profunda do que parece. Todo mundo conhece o nome Satoru Gojo, mas quantas pessoas realmente conhecem quem ele é? Geto nunca foi amigo do Gojo por causa da força dele. Ele o conhecia como pessoa, e a pergunta em si não tem uma resposta clara. O Gojo foi definido pelo poder com que nasceu, ou foram suas personalidades e escolhas que moldaram esse poder até ele se tornar o que é? De qualquer forma, a pergunta deixa Gojo completamente sem palavras. Quando o Geto se vira para ir embora, Gojo se prepara instintivamente para liberar um vazio roxo. Sentindo isso, o Geto manda que ele vá em frente. Matar ele, ao menos, teria algum sentido, mas o Gojo não consegue. Ele não consegue matar uma das poucas pessoas que ele realmente chamava de amigo. O único amigo de verdade que ele já teve. A partir daí, o Geto abraça de vez o seu novo caminho. Ele assume o controle da Associação do Vaso do Tempo, esmagando aqueles que ele chamava de primatas na força bruta. A última vez em que o vemos, antes de Jujutsu Kaisen Zero, o Geto limpa o sangue do rosto e declara sem hesitar o seu ódio pelos não feiticeiros. Agora, vamos tentar de novo. Eu detesto primatas. Vocês vão me obedecer. Foi esse sentimento que eu escolhi. Primatas ridículos. O arco do Inventário Oculto conta, no fim, a história de 3 amigos que seguiram caminhos completamente diferentes. Mais que tudo, mostra como o Suguru Geto mudou de um protetor idealista para um usuário de maldição. E no centro dessa transformação existe um único momento: o assassinato de Riko Amanai por Toji Fushiguro. O que torna isso ainda mais trágico é como a morte da Riko inverteu as ideologias dos 2 personagens principais. Gojo aprendeu que os fracos precisavam de uma proteção ainda mais forte. Sua falha em salvar a Riko o empurrou a treinar sem parar, prometendo a si mesmo que nunca mais permitiria uma perda como aquela. Geto, por outro lado, chegou à conclusão oposta. Ele percebeu que o sistema de Jujutsu não estava realmente salvando os fracos, especialmente quando os próprios não feiticeiros causavam mais sofrimento do que as maldições jamais poderiam causar. Claro,
A visão do Geto carregava uma falha fatal, a mesma presente em todas as ideologias genocidas. Além da imoralidade óbvia, eliminar todos os não-feiticeiros exigiria que ele fizesse exatamente o que o Toji fez com a Riko, matar inocentes. Geto tenta convencer a si mesmo de que seu raciocínio é mais nobre, de que suas ações servem a um bem maior, mas a verdade permanece a mesma. Mas ao acompanhar sua jornada do começo ao fim, uma coisa fica bem clara. O Geto não estava totalmente errado, mas também não estava totalmente certo. Suas crenças nasceram de uma perda insuportável, isolamento e de profunda desilusão. E acima de tudo, Suguru Geto permanece como o personagem mais tragicamente deprimido de Jujutsu Kaisen. Um homem que não quebrou por falta de força, mas porque se importava demais em um mundo que sempre recompensou a crueldade. No fim das contas, o Suguru Geto é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e bem escritos de Jujutsu Kaisen, e talvez por isso ele seja o meu favorito, junto com o Gojo. Não porque um seja melhor que o outro, mas porque os dois só fazem sentido de verdade quando pensados juntos, como forças opostas, complementares, Yin e Yang. Mas bom, eu sou o Ghost, E eu sou o Myers. e obrigado por assistir.